bom que você chegou. Esse é o No Jardim, podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de No Jardim, o podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice. E hoje nós vamos conversar sobre escolhas intencionais, presença verdadeira e como nós podemos cultivar um lar onde Cristo é o centro, mesmo em tempos tão conectados. A gente sabe que a gente vive em uma era em que as telas estão por toda parte. A promessa de conexão é sempre constante, mas muitas vezes o resultado é totalmente o contrário. Nós estamos desconectados de Deus, da nossa casa, da criação, da natureza, dos nossos relacionamentos e até de nós mesmos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema delicado, urgente, mas muito necessário. Como a gente consegue cultivar sabedoria digital em família, principalmente no mundo que está cada vez mais acelerado, conectado, cheio de interferências externas. Para isso, eu tô com ela, que é comunicadora nata, esposa do pastor Francisco, missionária, mas acima de tudo, uma discípula de Jesus. Estou aqui com a Vitória Issa. Oi, gente, que alegria de estar aqui, batendo esse papo. Acho que eu deveria ter preparado até um chazinho a este momento, porque tem muita coisa para chazinho, falar, um café, viu? uma Muita coisa. água, porque é um tema que realmente a gente consegue ter muitas camadas. É algo que está no nosso cotidiano, né? E por falar em cotidiano, por falar em rotina, por falar nas nossas vidas, né? Já vou começar com uma pergunta que talvez leve a gente a algumas reflexões profundas, né? Como tem sido você viver a sua vida em família, seu casamento, nas suas tarefas rotineiras, na sua própria vida individual, né? Num mundo tão barulhento, tão conectado, né? Como isso reverbera no seu lar? Como é que você tem percebido isso no seu cotidiano, no seu dia a dia? Você que é uma pessoa que está imersa nesse universo de comunicação e com tantos estímulos também, não só por consumir, mas também por trabalhar com isso, né? Então me conta um pouquinho sobre isso. Como você falou, o fato de ser comunicóloga, né, e trabalhar com comunicação, me faz estar bastante conectada. Mas antes de ser um trabalho, eu gostaria de dizer que é uma coisa que eu gosto. Não é só por conta do trabalho. Eu acho que a internet ela trouxe muitas vantagens e muita coisa legal pra gente. Eu vim de uma geração, eu sou de uma geração que já nasceu conectada, né? Então, meus pais saíam para trabalhar, eles ficavam em casa. Então, desde muito nova, eu tive um celular, porque eu precisava me comunicar com os meus pais enquanto eles trabalhavam. Então, eu já estou dentro dessa geração, né? Que nasceu com o avanço tecnológico muito já, o celular na palma da mão. E sempre gostei. E uma coisa que acontece é que eu sempre amei, inclusive, assistir televisão. Sabe o que eu gostava de assistir na televisão? De propaganda de coisas. Eu adorava assistir já, desde cedo, propagandas, os comerciais entre os desenhos que eu assistia, entre as novelas que eu assistia na TV. Então é uma coisa que faz parte muito da minha vida rotineira, não só por conta do trabalho, mas porque eu realmente enxergo a internet como um lugar que tem muita coisa para oferecer e que a gente pode usar ela muito bem. Só que eu sou casada com o pastor Francisco e o meu marido, ele é uma pessoa low profile, né? Então, se você que tá aí não sabe o que é low profile, é aquela pessoa que, assim, Explica pra gente. ele não gosta de rede social. Você vai, por exemplo, abrir o Instagram dele agora e, sei lá, em algumas poucas fotos. E dentro dessas fotos, algumas delas eu fiz collab com ele, porque eu postei e marquei ele, porque ele não é uma pessoa muito fã de rede social. Não só de rede social, como de internet. Então, ele usa muito mais para estudo e tudo mais. E pense num negócio que acho que Deus já sabia disso. Deus preparou certinho, sabe? Porque dentro de casa, e aí eu já vou entrar nesse lance de como isso interfere ou agrega no nosso relacionamento. Eu sou uma pessoa hiperconectada, né? Então, ter o Francisco como alguém que não é tão ligado às redes sociais é sempre ter alguém que me leve de volta para aquele lugar de tipo assim,
Ô, você acha que você não tá usando demais, não? Ô, você não acha que você precisa melhorar no quesito, então, na a quantidade de tempo que você usa? E aí, que me acompanha um pouco mais de perto, por exemplo, lá na igreja, a gente tá na EBD, nossa primeira aula de EBD agora de jovens desse mês, falando sobre remir o nosso tempo. E aí a gente falou sobre rede social e eu compartilhei uma história de que eu, no início do ano, fui olhar ali minha média diária de uso do celular e ele tava em 9 horas por dia. Uau. Isso foi alarmante pra mim, né? Só que uma coisa interessante, o meu marido já havia me atentado, já havia me notificado algumas vezes em relação a isso. Vitória, você não acha que tá usando o celular demais? Por quê? Porque eu sou a criança do tablet, né? Então, eu sou uma criança do tablet, que é aquela pessoa que eu tô aqui lavando a louça e eu vou botar no YouTube ali, paradinho, para poder assistir um vídeo enquanto eu lavo a louça. Então, eu vou trabalhar, e aí, às vezes, eu trabalho de home office só no computador, eu vou pegar o celular, vou ligar ali no YouTube, vou pegar no Instagram e vou deixar o vídeo rolando enquanto eu vou trabalhando e ouvindo alguma coisa. Só que isso nem sempre tá correto, né? Porque, às vezes... E aí, eu me vi, às vezes, sentada comendo com meu marido na mesa, que é uma coisa que a gente preza muito aqui em casa, mas já pensando na próxima coisa que eu deveria fazer, ou pensando nas mensagens que eu tinha que responder no WhatsApp, ou pensando no e-mail que estava por responder, sempre pensando em alguma coisa de, meu Deus, agora nesse exato momento tá acontecendo alguma coisa na internet e eu não estou vendo. E aí, os tempos que a gente tinha juntos em mesa, eles eram reduzidos, porque eu queria abreviar logo aquilo para poder me conectar de novo. E quando eu vi essa média diária, obviamente eu me recordei primeiramente daquilo que meu marido havia me falado, notificado. Então, eu fiquei muito... Me fez muito pensar, né, sobre isso. E como que eu não estava sendo a melhor esposa que eu podia. Cara, imagina, eu dizer que eu não tinha tempo, às vezes, de fazer um jantar pro meu marido, ou fazer alguma coisa que ele gosta, ou até me cuidar. Eu dizer que eu não tinha tempo, porque eu passava muito tempo em rede social, muito tempo na internet, muito tempo no WhatsApp. E cadê o meu tempo? Eu tava ali, sabe? Sendo dedicado a isso. Então, quando surgiu esse alerta do celular, eu me lembrei imediatamente do que o Francisco havia falado comigo. Deus começou a me tratar ali, né? Sobre essa questão. E que importante foi ter alguém como o Francisco, sendo meu marido, como alguém que é o pastor do nosso lar, é também meu líder, é quem cuida da nossa casa e zela pela nossa casa, sendo ele aquele que fala assim, Vitória, a voz de Deus. Ele foi a voz de Deus, sabe? Na minha vida, nesse momento. Como ele tem sido nesses tempos. Que bom, assim, que o Francisco foi essa âncora que te trouxe de volta, né? Para pensar sobre isso, para pensar sobre esse excesso, para pensar sobre esse consumo tão exacerbado e te fazer olhar para o seu tempo de um jeito diferente, né? E como é difícil a gente manter o coração quieto e a nossa mente quieta e olhar para esses nossos excessos com muita seriedade e racionalidade, né? E como ter todos esses excessos, né, fazem com que a vida digital sempre esteja gritando por atenção e tudo mais. Mas você acha que existem fases da sua vida em que você está mais mergulhada no digital? Ou você sequer pensa sobre isso, assim? Existem fases que são mais ativas, existem fases que você se questiona mais sobre isso, sobre o uso? Eu muitas vezes preciso estar muito na rede social por ser parte do meu trabalho, né? Então, trabalhar com comunicação, trabalhar com rede social, trabalhar comunicando, por exemplo, o que está acontecendo nos campos das igrejas, exige muito
às vezes, de mim estar presente, né? Mas ia para além disso. Se fosse só o trabalho, seria ok, mas vai para além disso, né? Revela uma coisa sobre o meu coração, e aí pode ser também uma coisa sobre o coração de quem está ouvindo, que é essa necessidade do fazer parte. Eu me peguei pensando muito nisso, porque eu falei, por que eu quero estar na internet o tempo todo? E aí, investigando meu coração, eu percebi isso. Esse desejo que a gente tem por fazer parte, por não ficar de fora do que as pessoas estão conversando, se sentir excluída porque você não sabe o que está rolando, mesmo que não seja uma informação tão importante, pode ser só um meme do momento, ou uma coisa que está todo mundo falando. Mas eu percebo que, com a análise do coração, eu vivo numa roda, numa montanha russa, né? Eu vou chamar assim de montanha russa. Porque é um ciclo que eu vivo de analisar o meu coração, perceber onde está desalinhado, né? E orar a Deus e buscar para alinhar de novo o coração, quando a gente fala de rede social. O que me faz muito voltar ao eixo e aquilo que Deus me chamou para ser é muito olhar para minha família, sabe? Olhar para mim, para Francisco, para nossa casa, para nossa comunidade local e perceber que lembrar daquilo que Deus me chamou para fazer, né? Na terra. Então, quando eu olho para Francisco, eu olho para nossa casa, eu olho para o nosso casamento e eu me recordo de tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos como família, como casal. Essas coisas vão me trazendo de volta pro eixo. Eu vou colocando as coisas no seu devido lugar, sabe? Como se a vida fosse uma grande estante, assim. E aí, o coração desalinhado deixa a estante muito bagunçada, né? Aí entra a bagunça de internet, entra a bagunça de você não colocar as coisas no devido lugar. E aí chega a hora de precisar arrumar. E aí, quando as coisas elas estão ajustadas nessa estante, a internet está no seu lugar. Talvez a internet precise estar dentro de uma gaveta escondida nessa estante. E a família na parte mais fácil de ver e acessar, sabe? Deus está na parte mais fácil de ver e acessar dessa estante. E aí, quando a gente consegue alinhar essas coisas nessa estante da vida, a gente consegue colocar cada coisa no seu, dar atenção àquilo que é realmente urgente. Então, a minha vida ela é um constante ciclo de bagunça a estante da vida, aí depois vai lá, olha que tá tudo bagunçado, tudo desalinhado, coloca tudo no lugar de novo, e assim eu vou seguindo. Eu percebo o quanto que afeta a família o mau uso das redes sociais. Eu fui criada em um lar muito presente, tinha muita presença na minha casa, sabe? Apesar da minha família não ser uma família perfeita, apesar de apenas minha mãe ser cristã e meu pai não, a minha família sempre foi regada com muita presença, sempre foi muita prioridade dentro da minha casa. Isso era muito claro para quem chegasse, que nós éramos uma família que estava sempre presente. Então, tinha alguns rituais em casa que meus pais prezavam muito, como comer juntos. Seja tomar um café da manhã, seja um almoço ou um jantar. Mas a gente tinha que fazer refeições se todos estivessem em casa, ou quem estivesse em casa precisava sentar junto para comer. Só que depois que eu casei, inclusive, o Francisco trouxe uma coisa que eu nunca havia percebido. Ele falou, gente, vocês sentam para comer e a refeição dura 5 horas. Ninguém para de falar na mesa. E a minha família foi muito criada. Eu fui criada assim. E eu não imaginava que isso não fosse um padrão, né? Eu cresci na minha família, achava que todo mundo vivia assim. Até crescer e perceber que não. E até crescer e lidar com outras famílias. E perceber
que às vezes você não faz, tá cada um no seu lado dentro de casa, tá um no quarto, outro na sala, um no escritório, e aí a comida tá pronta, aí avisa que, galera, a comida tá pronta, e cada um vai comer no seu quarto, ou cada um vai comer no seu lugar. Ou pior, tá todo mundo sentado na mesa e cada um com o celular na mão. Acontece bastante isso. Hoje, se você for num restaurante, inclusive, é muito comum essa cena de que você... Isso, eu percebo muito, assim. Olho nos restaurantes, as crianças estão com o celular na mão, os pais estão com o celular na mão, há um silêncio e as pessoas não conversam entre si. Eu só fico ouvindo o barulho ambiente, às vezes, de uma música que está no restaurante, ou até de uma televisão que está ligada no restaurante isso. também, né? Então, eu percebo o quanto que isso afeta, porque assim, não há como negar a presença da internet na nossa vida, assim. Não é possível, porque muito do que a gente faz hoje é tecnológico, é internet. Então, se você tem um Alexa na sua casa, se você usa celular, se você tem televisão, tudo isso a gente precisa da internet, né? Então, tá na nossa vida, tá na nossa rotina. E é difícil eu falar pra você assim, não use celular, não use rede social, não assista televisão. Porque não é bem isso, né? E aí, uma coisa que eu nem sei se eu tô falando antes da hora isso, mas uma coisa que eu sempre penso acerca do uso da internet, e aí isso vai se aplicar muito à família, é que quem faz a internet somos nós que consumimos. Sim, as pessoas, né? Somos nós pessoas que construímos. Então, quem faz o que tá lá na internet somos nós. Talvez você não seja responsável pelo conteúdo absurdo que algumas pessoas colocam. Mas se você, como você consome aquilo que tá na rede social, aquilo que tá no seu WhatsApp, aquilo que tá no seu Instagram, TikTok, seja lá o que for, é porque você tá ali, sabe? É uma pessoa que tá gerenciando aquilo, e no caso é você. E aí, pode falar. Desculpa te cortar, mas é que você falando isso me trouxe até um pensamento, assim, na hora que a gente vai consumir os conteúdos, né? Principalmente nós enquanto cristãos, né? Enquanto cristãos de uma maneira geral. Como é que a gente consegue escolher o que entra na nossa mente, no nosso coração, né? A gente tem hoje um algoritmo que traz muitas informações pra gente e despeja diversas informações na nossa tela. Mas como é que a gente consegue fazer esse tipo de filtro ou critério a partir até de uma ótica cristã mesmo, né? A gente talvez precise se perguntar: isso que eu tô vendo me aproxima ou me afasta de Cristo? Mesmo que pareça só algo inofensivo, né? Você tem esse tipo de filtro ou critério ou intencionalidade na hora de consumir os conteúdos que você consome? Sim, então, sobre o uso, né? Esse uso correto. É possível, inclusive, tudo começa aí no investigar o seu coração, né? É perguntar por que você consome o conteúdo que você consome. Então, tudo começa a partir daí. É você olhar para aquilo que você assiste. Assim, mas por que eu assisto isso? É só porque eu gosto? O que tá atrás disso? Porque é importante. É muito fácil culpar a internet. É muito fácil culpar a internet e falar que o problema é a internet, sabe? Mas o problema é muito mais complicado e mais profundo, porque tá em quem consome. E aí, aqui em casa, inclusive, a gente tem algumas regras até de uso. Então, vou começar daí. Primeira coisa que me faz pensar em como eu vou consumir a internet. Aqui em casa a gente tem um medidor, então assim, algumas coisas são proibidas. É proibido, por exemplo, a gente tentar ao máximo não ficar mexendo no celular, respondendo coisa enquanto a gente tá comendo. A gente come junto e tenta não ficar ali, fica mexendo no celular, mandando mensagem, nada disso. Isso é uma coisa entre a gente. E aí a gente tem alguns combinados, e aí eu tenho combinados comigo mesma, sabe, Gi? Eu tenho por exemplo, no celular, eu tenho é meio que um bloqueio,
um bloqueio de quantidade de tempo que eu uso. Então, minhas redes sociais são de uso limitado. Eu tenho aí por dia, posso usar 1h30. Quando dá 1h30 de uso no celular, ele bloqueia o aplicativo. E aí até tem a opção de você desbloquear e tudo mais, mas dá trabalho, então eu acabo não mexendo nisso. Então é uma das formas que me ajuda. E a outra coisa agora é sobre o conteúdo, né? Como que a gente filtra o conteúdo que a gente assiste. É você buscando urgente pessoas e conteúdo. Gente, é buscar, é realmente buscar. É você encher as suas redes sociais. Se for para encher suas redes sociais, que sejam de conteúdo relevante. É você buscar gente de verdade. É você buscar gente que faz um conteúdo de acordo com a ética cristã, sabe? De acordo com seus princípios. A gente fala de tantas coisas assim. A gente condena tanta coisa. Tem tantos pecados aí que a gente condena. Mas tem coisas que parece que são aceitáveis, sabe? Por que é aceitável? Parece ser aceitável a um crente seguir página de fofoca, sabe? Será que a gente deve mesmo? Se a gente fala tanto, e se a Bíblia fala tanto sobre como a fofoca ela é maléfica, por que eu, como uma cristã, que às vezes falo sobre como a fofoca é prejudicial, acompanho páginas de fofoca, sabe? E aí, Não faz sentido, né? É incoerente com a nossa fé. é isso. Só que talvez a sensação de que ninguém tá vendo, né, faça a gente pensar que tá tudo bem. É só uma fofoca, sabe? É só pra saber a vida da fulana de tal. Mas não é só isso. Não é só isso. A gente fala assim, é porque não pode ver foto, homem não pode ver foto de mulher de biquíni. Mas é para além disso. Por quê? Isso aí é o mais óbvio, Sim. sabe? Isso é óbvio, é básico. Mas e aquele conteúdo que você fica vendo de fofoca e aquele conteúdo que parece ser aqueles conteúdos de luxúria, sabe? De gente esbanjando, coisas que não têm a ver com a nossa, não podem ter a ver com a nossa caminhada cristã. E a gente vai engolindo, e a gente vai aceitando, e a gente vai deixando entrar na nossa mente, sabe? Porque aparentemente ninguém tá vendo, porque não parece ser tão ruim assim, afinal tá todo mundo vendo, sabe? Então, esse filtro ele começa na nossa mente, começa no nosso coração, e aí só depois ele chega na internet, nas redes sociais da gente. Não Porque começa. eles são uma extensão daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Exatamente. Não tem como dissociar isso. E às vezes a gente até justifica o nosso uso excessivo das redes como algo em prol da missão ou em prol da nossa fé. Não, porque a nossa presença nas redes sociais é para evangelizar as pessoas, é para levar o evangelho. E às vezes a gente não cumpre com esse combinado, a gente parte muito mais para alimentar o nosso ego de alguma maneira, ou alimentar o nosso desejo de fazer parte, ou de consumir essas coisas que não são coerentes com a nossa fé, e a gente às vezes se justifica, né, com o uso para um fim maior, né, um bem maior, e às vezes a gente não lida com isso, assim, não faz de forma coerente. Mas você falando um pouco sobre a sua história familiar também, né? O quanto vocês gostavam de cultivar presença, conexão ao redor da mesa, o quanto você tenta trazer isso para o seu lar também, né? Estar ali sempre hiperconectado, às vezes, não permite que a gente desfrute de silêncio, de tédio, de solitude, de olhar mais para dentro e cultivar a conexão, não só com os nossos relacionamentos dentro do lar e tudo mais. Como é que a gente consegue, talvez, silenciar as telas e desenvolver um pouco do tédio ali, fora das telas? Perfeito, também tá difícil. É difícil da gente discutir um pouco sobre ela, mas é importante porque me parece que a gente não sabe mais lidar, né, com o tédio.
Não dá para ficar parado. E eu acho que isso vem muito também de estímulo de fora. Essa geração hiperconectada e a geração de que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente enquanto trabalha, a gente ali mandando mensagem ou assistindo uma série, a gente não para mais as coisas para fazer. E isso vai gerando uma bola de neve, né? Uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E o mais interessante é que... E aí eu vou falar sobre rede social, que eu acho que é o que a gente mais utiliza hoje em dia. Sim. E aí rede social entra WhatsApp, rede social entra Instagram, TikTok. Então assim, mas eu não tenho Instagram. Mas você usa o WhatsApp? Eu acho que é difícil ter alguém que não usa o WhatsApp hoje em dia, né? Mas o WhatsApp é uma rede social. E é a rede social mais usada, inclusive. Muito mais do que o Instagram, muito mais do que o Facebook. Porque tem gente que não tem Instagram, não tem Facebook, não tem TikTok, mas tá no WhatsApp. Porque é a maneira como se comunica. E aí, eu quero que você que tá aí ouvindo entenda que o WhatsApp é sim uma rede social. E que o uso dele precisa ser bem feito também. Mas esse lance do você ficar o tédio, pra mim é difícil até falar, sabe? Eu tenho muita dificuldade, eu me pego muitas vezes pensando que eu não posso ficar parada. Mas eu me recordo da criação, de Deus criando o mundo, sabe, Gi? E de cada dia, Deus olhava para aquilo que ele tinha feito e ele contemplava aquilo. E ele falava, é bom. E a contemplação daquilo que ele fez. E quando Deus instituiu ali no 6º dia, o dia que ele descansou, quando ele falou para o povo de Israel que haveria um dia em que eles, da semana, que eles não trabalhariam. Tudo isso para que a vida não fosse cheia de trabalho, não fosse cheia de demandas, mas que tivesse o tempo de pausa, né? E esse tempo de pausa, ele é importante. Ele é importante, e aí, cientificamente, a nossa mente precisa desse descanso, porque é uma mente super estimulada, é uma mente que se cansa muito, então é uma mente cansada, é uma mente que não produz, porque ela está o tempo todo sendo estimulada ali. Então, isso é ruim para a mente, é ruim para o coração, porque a gente enche a nossa cabeça de tanta coisa, e a gente não consegue parar um momento para apenas descansar a mente, apenas descansar a vista. E o mais difícil, o mais delicado para mim é saber que as pessoas estão perdendo e a gente está perdendo cada vez mais a beleza da contemplação, né? De você ir numa praia e você não conseguir contemplar porque você tá olhando para a praia por meio de uma tela, do seu celular que você tá preocupado em gravar. E você não para realmente, deixa o celular de lado e olha para aquilo que Deus fez, que é grandioso, e contempla, e admira, e gasta tempo, sabe? Ali. Porque parece que é perda de tempo hoje, né? Parece que a gente tá perdendo tempo. A gente perde o deleite, né, da contemplação e perde a vontade de se conectar com o momento presente. E eu acho que esse exercitar o silêncio, o tédio, a pausa, a quietude, ela tem muito a ver também com a nossa vida com Deus. E com o desenvolvimento também das nossas disciplinas espirituais, de gastar um tempo ali no momento presente, cultivando essas disciplinas espirituais e nosso relacionamento com Deus. E eu acho que a tecnologia e a nossa hiperconectividade, ela também, às vezes, acaba nos atrapalhando de cultivar esse relacionamento com Deus. Assim, como é a sua questão de uso da tecnologia junto com a sua rotina de disciplinas espirituais? Isso te afeta de alguma forma? Tem algum hábito ou alguma prática que você utiliza, né, para
tentar de repente silenciar esse mundo hiperconectado e tentar ouvir a voz de Deus de forma intencional, né? Eu digo isso porque, por exemplo, na minha experiência, eu não posso fazer o meu devocional com o meu celular ligado, assim, porque eu vou querer me distrair. Então, às vezes, quando eu vou até ouvir música, né, durante o meu momento devocional, eu tento evitar. Eu prefiro cantar a música ali na mente do que utilizar o celular, porque eu sei que isso vai me tirar um pouco da órbita e vai me deixar distraída. Como você lida com isso? Cara, deixa eu pensar. Como eu vivo, eu vou falar de mim, mas eu acho que se aplica a muita gente. Eu vivo nessa montanha russa, né, de analisa o coração, vê que tá errado e se coloca de novo no eixo. Isso também pensando na internet, que tá incluso nesse pacote. Eu vivo uma constante luta, né, diária. Mas inclusive, uma coisa interessante, e aí, um parênteses, é que a internet foi muito importante pra mim na minha conversão, sabe, Gi? Eu fui muito abençoada por alguns mestres e pastores que eu conheci por meio de conteúdos na internet. Na minha imaturidade espiritual, logo na minha conversão, e aí eu tinha líderes na igreja que me ensinavam, mas eu também fui muito, muito abençoada por conteúdos e pessoas que eu conheci nas redes sociais e conheci no YouTube, por exemplo, e aprendi muito. E então eu não gosto de pensar na internet como uma total terra sem lei e como um total malefício para mim. Mas quando ele toma o lugar daquilo que é mais importante, aí realmente eu preciso analisar. Uma coisa que me ajuda, e assim como você, eu não uso o celular na hora da devocional. Na verdade, eu uso um plano de leitura bíblica da igreja, e aí eu vou marcando no aplicativo da Bíblia. Eu tenho, que dá para ir marcando. Mas uma coisa que eu percebi é que isso me atrapalhava quando eu lia a Bíblia no celular. E aí eu falei assim, bem, tá me atrapalhando, porque eu li a Bíblia no celular e aí chegava a notificação e eu queria ver as notificações, e aquele papo que a gente já sabe, tudo mais. Aí eu voltei pra Bíblia física, né? Peguei o papel lá e aí uso o celular até pra marcar o que eu já li e tudo mais. Me ajuda muito, mas eu voltei para o papel. Voltei para o papel e falei assim, bem, assim, não funciona mais comigo. Só que é uma técnica que funciona comigo. Uma coisa que eu gosto muito, 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 muito de fazer também é de ouvir podcasts bons, coisas boas, assim, que edifiquem a minha vida enquanto eu faço algumas coisas dentro de casa. Às vezes eu tô lavando a louça. O que me ajuda também muito, muito, muito a incluir, usar aquilo que a internet tem de bom para auxiliar nas minhas disciplinas espirituais. Então, eu uso, por exemplo, o despertador do meu celular para me lembrar de orar, entendeu? Então, eu tenho alguns horários do dia que eu falei assim, eu preciso exercitar a oração. Eu preciso orar mais durante o meu dia. E aí eu uso o meu despertador para me lembrar que eu preciso orar naqueles horários específicos. Então, já fica ligado. Quando toca, já olho para a tela e tá lá. Orar. 10 minutinhos. Então, eu tento achar o equilíbrio daquilo que a internet pode me oferecer como sendo bom e agregar, né? Eu não gosto de demonizar a internet ou falar que ela não é útil para nada, mas que é possível a gente chegar no equilíbrio de usar aquilo que ela tem de melhor para auxiliar no cultivo das nossas disciplinas espirituais. Afinal, eu não posso deixar de ler a Bíblia, eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de fazer meu devocional, eu não posso deixar de fazer essas coisas. E a partir do momento que a rede social atrapalha qualquer uma delas, isso é um empecilho. Mas não significa que seja algo para ser removido, a não ser que seja realmente necessário. Mas aí a culpa não é volto a dizer, a culpa não é da internet, a culpa é sua, que sabe usar da melhor forma. E a culpa é minha, que não sei usar da melhor forma, mas que tem muita coisa para ajudar. Inclusive,
existem aplicativos que bloqueiam, por exemplo, sites pornográficos no seu celular. Bloqueiam, você consegue baixar, eles bloqueiam sites pornográficos, conteúdos pornográficos, e você consegue não usar. Veja que interessante, né? Então, são coisas que estão aí pra gente usar, mas precisam ser usadas pra glória de Deus. Eu acho que é isso. Você falou sobre como a gente não pode demonizar a internet, nem olhar para ela somente com olhos negativos, até porque ela é um meio de transmitir a mensagem, ela é um meio da gente ter contato também com o evangelho e edificar a nossa caminhada cristã, né? Então a gente tem essa dualidade entre olhar para ela com bons olhos e entender também que o excesso acaba impactando negativamente a nossa vida. Então, tentar buscar aí o caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Mas olhando um pouquinho para missão, né? Como você acha que a gente pode utilizar a internet com intenção, sem excessos, para ela colaborar com a missão, para ela colaborar da gente atingir a grande comissão, para a gente utilizar ela realmente com intencionalidade e a capacidade de fazê-la algo bom. Legal, massa. Eu adoro falar sobre isso, porque pensa só, Gi, eu sempre falo sobre isso. Se você é meio low profile também, às vezes você some das redes Verdade. sociais, mas tu tem quantos seguidores aí no teu Instagram, por Eu exemplo? tenho 130 pessoas. São poucos, são Perfeito. poucos. Perfeito. A nossa igreja deve caber, sei lá, umas 60 pessoas sentadas. Por aí. Deve ser isso, né? Mais ou menos isso. Então pensa que a gente não consegue, às vezes, lotar. Por exemplo, o último domingo a gente não conseguiu lotar as 60 pessoas na igreja. 2 espaços faltando. Mas você tem aí no seu Instagram 130 pessoas que não estão conectadas ali imediatamente, ao mesmo tempo, mas que estão nas redes sociais. Perceba a potência, né, que a gente tem na nossa mão. E você conseguir chegar a um número tão grande de pessoas que é difícil de reunir dentro de uma igreja, por exemplo, né? Dentro de um espaço físico. Então, quando a gente para pensar, se eu sei que a rede social, a internet, ela é uma ferramenta, ela não é um fim, e ela não pode ser um fim, ela é apenas uma ferramenta, e ferramentas são usadas por pessoas, né? Então eu entendo que, cara, que pensa que oportunidade a gente tem de, ao invés de falar para apenas 60 pessoas no espaço físico, eu ter a Gisele, que fala para 130, eu ter a Vitória, que fala para 1000, eu ter o Eduardo, que fala para mais 500. Imagina que bênção é. E não só isso, mas imagina a gente ter uma Gisele que produz e compartilha e vive na internet uma vida coerente com a palavra de Deus e que não espalha fake news e que não se envolve com fofoca e que está na rede social usando da melhor forma possível. Pensar nesse cenário seria é imprescindível pra gente, sabe? Como cristão. Porque se tudo que eu faço precisa ser pra glória de Deus, a rede social não pode estar excluída disso, sabe? A vida que você leva, e aí hoje a gente tem meio que uma vida dupla, né? A gente tem, e aí isso é muito mais presente nessa geração mais nova, que é você tem a sua vida normal, tudo mais, presencial com as pessoas, e você tem a sua vida online. Então, as pessoas estão cada vez mais em ambientes online. E aí as pessoas podem criar, e a vantagem do online, né, que pode parecer uma vantagem, é que você pode ser quem você quiser. Você pode falar o que você quiser. Você pode se comportar como você quiser. Tá tudo bem você comentar uma atrocidade numa foto de alguém, porque lá você é a vitória da internet, não é a vitória da vida real.
entendeu? E isso é muito problemático se a gente pensa que nós somos cristãos e temos essa dualidade, né, na vida presencial e na vida online. Um grande desafio talvez Então, seja a gente não só manter nossa coerência com aquilo que a gente acredita, mas também manter o bom testemunho, né? Daquilo que a gente perfeito. faz, Começa fala. daí. Muitas vezes a gente vê algumas polêmicas na internet, né? De pessoas sendo extremamente grosseiras, hostis, falando atrocidades mesmo, né? Como você disse. E aí, quando a gente entra no perfil da pessoa, a primeira coisa que a gente vê lá é cristão. Ou vê algum tipo de versículo, alguma menção à fé cristã, e a gente pensa, puxa, que tipo de cristianismo é esse que precisa ofender as outras pessoas e utilizar a sua plataforma para ser hostil, para ser grosseiro, para até falar coisas de baixo calão, né? Então, será que essas pessoas são realmente cristãs, né? Será que essas pessoas só não estão tendo domínio próprio naquilo que elas estão escrevendo, né? Então, a gente ter essa capacidade de zelar pelo bom testemunho, mesmo no ambiente da internet, né? Então, também concordo com Perfeito. você que é uma ferramenta poderosa, né? E às vezes olhar para o nosso número de seguidores não como uma tentativa de performance, mas, por exemplo, puxa, eu tenho somente 130 seguidores, mas 130 seguidores são uma sala lotada, né? É um templo Sim. lotado. Então, olhar dessa forma para a gente comunicar o evangelho genuíno e de uma forma bem intencional, acho que isso realmente precisa passar pela nossa cabeça, né? E como a gente consegue, Vicky, ter uma vida com Deus, assim, interior, rica, com uma mente tão ocupada com reels, notificações, mensagens, coisas que bipam ali no nosso celular o tempo todo. Como é que a gente pode, talvez, cultivar isso de uma maneira intencional mesmo no nosso dia a dia? Legal. Tem uma frase, Gi, que eu carrego comigo, que ela é muito simples e ela fala assim: as primeiras coisas primeiro. Então, aquilo que é principal, aquilo que deve ocupar o primeiro lugar, aquilo que é o mais importante na nossa vida, precisa ter prioridade na nossa vida. Então, mais uma vez, eu voltando na análise do coração, porque é necessário que você olhe você e quem está aqui nos ouvindo, analise muito seriamente a sua rotina, né? No que você gasta mais tempo no seu dia a dia. Começa daí, essa análise profunda do seu coração, da sua rotina, pensando naquilo que gasta muito, ocupa mais o seu tempo. Porque se o Senhor precisa ser o primeiro, é justo que você pense em estratégias de melhorar a forma como você faz seu devocional. É justo que você pense em estratégias de melhorar a forma como você dedica tempo em oração. E, meus irmãos, assim, é com muito amor e muito carinho que eu digo isso. Porque é um confronto para mim. Eu acho que falar isso é um confronto para mim mesma. A gente não ora, não é tanto por falta de tempo, sabe? A gente não ora, a gente não faz a nossa devocional, não é tanto por falta de tempo. É fato que todos nós vivemos uma rotina muito corrida. Mas quando algo é primordial na nossa vida, a gente precisa e a gente sempre vai achar um jeitinho de fazer, sabe? A gente sempre vai dar um jeito de fazer com que aquilo aconteça. Então, cuidado, acho que a gente precisa tomar cuidado para não colocar a internet como um ídolo pra gente. De pensar que hoje a gente acorda já com o celular na mão. E eu falo isso sendo muito confrontada, né? Eu gosto de lembrar pra vocês que tudo que eu tô falando aqui é uma coisa que me confronta. Se o Francisco tivesse aqui do meu lado ouvindo, ele saberia exatamente isso. Que são coisas que me confrontam. É você saber que, poxa, você acorda e vai abrir o celular e vai olhar as notificações, vai olhar o WhatsApp, vai olhar o Instagram. E nisso você perdeu 10 minutos que você poderia ter parado e orado, sabe? São 10 minutos só. E na rede social passa tão rápido você respondendo uma mensagem. Mas foram 10 minutos que você perdeu. E eu acho que isso vai impedindo, essas coisas vão contribuindo para que a gente esteja cada vez menos presente em casa, sabe? Cada vez menos presente com a família.
É muito ruim você pensar que às vezes você tem uma família toda em casa, porque as pessoas estão cada vez saindo menos, porque tudo que elas precisam consegue chegar até a casa. Então hoje você consegue fazer compras pelo aplicativo, hoje você faz pedido pelo iFood para comer, hoje você não precisa mais ir ao cinema porque você tem várias plataformas de filme para você assistir novelas dentro da sua casa, no seu celular. Não precisa nem sair do quarto, né? E como que essas coisas a gente percebe que elas estão cada vez mais contribuindo para que a gente não esteja presente com o outro. Só que isso não é um princípio bíblico, sabe? Deus nos fez para o relacionamento com Ele e com o outro. E cada vez que a internet rouba o nosso tempo com o outro, isso é maléfico, isso não glorifica a Deus, isso é prejudicial. E isso é prejudicial para a família, isso é prejudicial para a igreja, é prejudicial numa amizade. Então, quanta coisa a gente perde porque tá com o celular na mão, sabe? Quanta coisa a gente perde porque a gente tá preocupado em mandar mensagem para fulano que tá lá do outro lado do mundo, que a gente não vê, mas não troca ideia, não conversa com quem tá dentro de casa. Eu sei que é muito mais difícil às vezes. Sei lá, no último podcast a gente falou sobre culto doméstico, né? E às vezes é muito mais difícil cultivar esses hábitos, né, dentro de casa, do que você abrir uma rede social e conversar com alguém que tá longe. Mas Deus nos chamou pro relacionamento, sabe? Deus nos chamou para nos relacionarmos uns com os outros. E é sim um desafio, mas foi Deus que nos deu. Isso é graça de Deus, saber que existe esse relacionamento, especialmente com o nosso Criador. E toda vez que a gente perde nosso tempo usando a internet, no lugar de fazer Deus glorificado, ou toda vez que você usa a internet de maneira maléfica, Deus não está sendo glorificado. E eu acho que pensar nessa perspectiva ajuda a gente a alinhar o nosso coração. Tipo, poxa, eu não tô fazendo o mínimo, que é dar um bom testemunho, sabe? Porque dar um bom testemunho precisa ser o mínimo, faz parte da nossa rotina. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é no bom testemunho que você dá nas redes sociais, no bom testemunho que você dá dentro de casa ao usar as redes sociais, pra não cair na cilada de você falar assim, pro seu filho, tá bom, chega de usar a rede social porque você já usou demais, e o seu filho ter a seguinte fala, mas você tá sempre no celular também. Imagina, que coisa, né? Isso acontecer. A gente ser incoerente com aquilo que a gente tá falando pra eles, né? Não tem como exigir isso deles. E que precioso, assim, ouvir você falar e trazer tantos pontos interessantes, tantas metáforas belíssimas pra gente refletir sobre isso. Eu sei que é um tema muito sensível primeiro pra gente, que tá sempre se questionando sobre isso, né? Uhum. Sempre refletindo sobre isso, sobre o uso exacerbado, o uso de maneira controlada, como a gente pode usar de maneira intencional e de um jeito que possa glorificar a Deus. É um tema muito sensível e que tem tantas camadas. E assim, para finalizar, né, já estamos chegando ao finalzinho, mas como você pensaria isso ou daria talvez um conselho para quem está ouvindo a gente agora? Na sua visão, como é que a gente pode fazer um lar que exala o evangelho, mesmo numa grande cidade, sempre rodeado de tecnologia, de estímulos? Talvez quem esteja ouvindo a gente agora, né, seja uma família que está totalmente dominada pelo uso das telas. Como a gente consegue sair desse ciclo, assim, num passo pequeno, mas talvez transformador no dia a dia, assim, alguma sugestão de um pequeno passo que a gente pode fazer para tentar não ser dominado por isso e usar da melhor maneira possível esse recurso que a gente tem. Legal. Eu vou querer, então, compartilhar com você que está nos assistindo, com vocês, gente, um versículo que eu desejo que fique no coração, sabe? É uma coisa que fica sempre no meu coração, porque onde é que eu quero chegar? Eu quero que você que está nos assistindo, analise seu coração. Analise a sua rotina,
diária e de que maneira a internet ela está na sua vida. E aí, Filipenses 4, versículo 8, vai dizer assim: Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Em algumas versões, deixa eu ver aqui na Nara, eu acho que a galera conhece mais. Nara vai dizer assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo foi muito claro quando deixou ali alguns conselhos finais à igreja de Filipos. E um deles era: olha, o pensamento de vocês precisa estar ocupado por coisas que tenham virtude, que tenham louvor, que seja puro, que seja amável, que seja justo. E assim deve ser o seu consumo na internet. Assim deve ser o seu comportamento diante da internet. É a forma como você consome. E a forma como você educa aqueles que estão na sua casa a consumirem a internet. Não dá mais pra gente falar de uma sociedade que vai viver sem. Porque essa é uma coisa que eu acho difícil de acontecer, não vai acontecer. A sociedade caminha para estar cada vez mais imersa no virtual. E o que a gente pode fazer, o que eu posso e você pode fazer nesse momento é: preencha o seu consumo da internet, a sua vida diária, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que dá louvores a Deus. E a partir disso, você pensa no seu consumo da internet. Reveja, se for necessário, reveja o que você consome ou como você consome. Mas não permita que o virtual ocupe um lugar tão grande na sua vida a ponto de você não ter tempo de dedicar para o outro, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus amigos, para a sua igreja local, porque essa é uma caminhada cada vez mais solitária e não foi para isso que Deus nos chamou. Amiga, que bênção poder te ouvir, que bênção poder pensar com você sobre sabedoria digital para nossa casa, para nossa vida, para nossa família. Que bênção poder pensar nesse consumo de um jeito que possa agradar a Deus e que a gente possa realmente se aproximar mais dele e mais do nosso relacionamento com os outros, em especial aqueles que estão no nosso próprio lar. É sempre uma bênção te ouvir. Obrigada por ter vindo aqui somar com a gente. Nós ficamos muito felizes. E eu espero do fundo do coração que esse episódio possa tocar a vida de quem estiver ouvindo e que possa trazer uma transformação genuína na sua casa, no seu lar, na sua vida. Muito obrigada, Vicky. Eu que agradeço, muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo. Bom, a gente aguarda vocês no próximo episódio. E não esqueça, no jardim ele planta, rega e faz crescer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu No Jardim, o podcast da Igreja Batista em Jardim Clarice.